O salão estava repleto de risadas e o cheiro de bolo fresco preenchia o ar, mas tudo isso desapareceu em um segundo. A música parou abruptamente e uma onda de murmúrios tomou conta do ambiente. Eu sentia meu coração eletricamente acelerado quando minha sogra, com um olhar que poderia cortar vidro, gritou: "Essa roupa é de mulher da vida!" Os olhos de todos se voltaram para mim e o universo ao meu redor parecia se desfazer. O calor subiu pela minha face. Eu podia ouvir as vozes sussurrando, cada palavra cortante pairando no ar. Minhas mãos tremeram levemente, mas eu não poderia demonstrar fraqueza. Aquela blusa que eu escolhi com tanto carinho, que representava uma centelha da mulher que eu realmente sou, agora era o centro de um espetáculo de humilhação. O nó na minha garganta cresceu, mas eu não tinha tempo para me deixar levar pela indignação. Olhei para ela. "Você não pode me fazer sentir menor." Minha voz soou tranquila, mesmo com o eco do grito dela ressoando nas pá. Ele perguntou, a ironia evidente em cada sílaba. Senti o olhar da multidão em mim, uma mistura de expectativa e curiosidade. E mais uma vez, um aperto constrangedor me incomodou. Mas não era o momento de recuar. Inspirando fundo, deixei que a raiva fizesse caminho para minha voz. "Essa blusa", comecei, com um tom firme que surpreendeu até mesmo a mim, "é um símbolo da minha liberdade. Não sou você e nunca serei." A atmosfera ficou pesada, como se o ar estivesse eletrificado. As flores coloridas ao meu redor pareciam se apagar, o brilho da festa se dissipando, enquanto cada palavra saía da minha boca. Ninguém se atreveu a falar. O silêncio era palpável, pesado. As expressões dos convidados variavam entre choque e choque, mas algo dentro de mim rugia, um desejo feroz de ser ouvida, de não me deixar abater. As palavras da minha sogra ecoavam como um tambor sinistro na minha mente, mas a determinação queimava em meu peito. Era isso que eu precisava, romper as correntes da... Meu olhar se fixou em minha sogra. O desprezo dela era um desafio. Eu aceitava. Dentro de mim, uma revolução silenciosa começou a tomar forma. Não era apenas minha blusa, era sobre tudo o que eu representei. Com um gesto firme, limpei a garganta e preparei meu próximo movimento, minha próxima declaração. Nada seria como antes. O tumulto da festa agora era um campo de batalha emocional, e eu não sabia o que aconteceria a seguir. A tensão estava no ar, e naquele instante percebi que, mais do que uma simples blusa, estava em jogo a minha identidade. Eu tinha que decidir: permanecer alheia ao desprezo ou lutar pelas minhas escolhas. E enquanto a expectativa crescia, um sentimento forte se formou dentro de mim. Eu estava prestes a romper com o que me aprisionava. O que viria depois? Era uma pergunta que ecoava em minha mente, um mistério que pairava entre mim e a sala, esperando por uma resposta. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O salão ainda vibrava com a tensão do momento. A música tinha apagado, mas as risadas e sussurros começaram a aumentar, enquanto eu continuava ali, congelada em meio a olhares críticos. Meu nome é Clara, tenho 35 anos, e naquele instante eu sentia cada célula do meu corpo protestando contra a humilhação. Era uma tarde de sábado, e antes de tudo aquilo, o dia prometia. Eu passei a manhã organizando os últimos detalhes da festa de aniversário da minha sogra, uma mulher de 60 anos que, como era de se prever, comprei-a numa pequena loja na cidade, enquanto caminhava em um dia qualquer, perdida em pensamentos sobre os meus próprios sonhos e desafios. Esta é a blusa perfeita, pensei. Ela tinha um detalhe em renda nos ombros que ressaltava a sensação de liberdade que sempre procurei. Mas tudo aquilo parecia ridículo ao ver o olhar de reprovação da minha sogra.
Era como se a distância entre as duas gerações se tornasse um abismo, e eu estivesse ali, no meio, tentando manter meu equilíbrio. Eu me sentia como uma estranha em minha própria família. Antes desse evento, a minha rotina era repleta de pequenos desafios diários. Acordava cedo para preparar o café do meu marido, Daniel, e o nosso filho Lucas, de 7 anos. Era uma dança bastante ensaiada. Primeiro, organizava as mochilas. Depois ajudava Lucas a escolher a roupa, porque ele tinha esse sentido de moda inexplicável. Uma mistura de super-heróis com o que havia no fundo da gaveta. Depois, corria para o trabalho na agência de marketing. Eu sempre me esforçava. Era o meu jeito de viver. Buscar aprovação, conquistar respeito. Mas o olhar dela encurtava minhas crenças, cada vez que ela se manifestava com críticas disfarçadas de preocupação. E agora, naquele momento, o que poderia ser uma celebração tornou-se uma cena grotesca. Voltei a me concentrar na sala. As pessoas estavam em um silêncio constrangedor, mas ao mesmo tempo estavam intrigadas com a minha reação. Tinha amigos por perto, colegas de trabalho que me conheciam de verdade. O olhar de apoio de uma amiga, Fernanda, de cabelos cacheados, me transmitia coragem. A expressão dela dizia tudo: você é mais que isso. No entanto, a energia da sala me consumia, como um redemoinho, tentando me puxar para baixo. Eu mantive meu olhar firme em direção à minha sogra. Essa blusa representa a liberdade, eu disse, ainda com meu coração acelerado. As palavras fluíram em uma onda de bravura recém-descoberta. Enquanto olhava para ela, percebi que algo tinha mudado. Você não pode me fazer sentir menor. Eu repeti, minha voz soando mais forte agora. O desgaste do dia a dia, a pressão do trabalho, os momentos em que eu me sentia invisível por ser mulher. Tudo começou a ressurgir. Essa não sou eu. Ninguém vai me sufocar mais. O murmúrio começou a se espalhar na sala. As vozes, que antes eram apenas sussurros, agora se elevavam, misturando expectativas e espanto. A tensão tinha se transformado em uma bolha que parecia prestes a estourar, e eu sabia que não podia me deixar abater. Era hora de erguer a voz, de confrontar tudo o que estava me aprisionando. O olhar de Daniel, meu marido, se cruzou com o meu. Uma mistura de preocupação e admiração. É assim que eu me sentia. Vulnerável, mas ao mesmo tempo, um estado de revolução silenciosa dentro de mim. Não era só a blusa. Era a luta pela minha identidade, pelo reconhecimento que eu merecia. E eu mal percebia que ele estava prestes a se ajoelhar depois dessa cena, como se estivesse ni. Mas algo mais começava a me incomodar. No meio daquele tumulto, uma sensação estranha se instalou em mim, como se houvesse alguém observando, uma presença que eu não conseguia identificar. O relógio na parede fez um tic-tac agudo, como se marcasse um tempo que se arrastava em meio à pressão do momento. A atmosfera não era apenas tensa. Havia um ar de expectativa, de algo à espreita, algo que ainda não estava claro. A tensão crescia em cada instante. Essa energia pulsante me fez sentir que havia algo mais, além da mera luta pela aceitação. O clima da festa havia mudado, e eu tinha certeza de que meu futuro não seria mais o mesmo. O que eu não sabia era que aquele conflito era apenas o começo de algo muito maior do que eu poderia imaginar. Um segredo estava guardado em mim, e isso me daria tudo. Eu percebi ali, em meio a olhares e sussurros, que a batalha pela minha liberdade tinha apenas começado. O que eu escondia talvez pudesse ser mais poderoso do que qualquer ofensa que era. Isso estava tão entranhado em mim que, mesmo sob a pressão de um momento constrangedor como o de agora, eu sentia a necessidade de me justificar. Algumas pessoas sabiam fazer isso com maestria, e para mim era um desafio diário. E enquanto o olhar da minha sogra ainda queimava em mim, eu não pude evitar me perder em memórias que remontavam a uma outra época. Uma época mais simples, talvez. Lembro das manhãs em que acordava com o sol invadindo o quarto, tropeçando em brinquedos de Lucas, que pareciam se multiplicar durante a noite. Ele sempre acordava mais cedo que eu, então o som das suas risadinhas na sala me despertava.
O café passava enquanto eu tentava, entre uma xícara e outra, organizar a rotina do dia. Daniel sempre foi uma pessoa amorosa, mas havia dias em que a pressão de ser um bom pai e um bom marido pesava mais do que conseguíamos levar. Ele estava sempre trabalhando, e às vezes eu sentia que a distância entre nós crescia. Era um desafio, claro, mas eu estava adete. E como eu sonhava, lembro das conversas com minhas amigas sobre como seria ter uma carreira de sucesso. Eu trabalhei duro durante a faculdade para ser reconhecida. As horas extras no estágio, as provas que estudei até de madrugada, tudo isso era parte do sonho de me tornar uma profissional respeitada. Quando consegui o emprego na agência de marketing, foi como se um pedaço do meu sonho finalmente estivesse se concretizando. Eram dias longos, mas as noites eram regadas a risadas e conversas sobre o futuro com Daniel, sobre como adoraríamos viajar, conhecer o mundo e dar a Lucas as experiências que eu não tive. Às vezes, só de olhar para nossa família, eu sentia um sorriso se desenhar nos meus lábios. Daniel, um pai amoroso, sempre tentando encontrar o equilíbrio entre o trabalho e a vida em casa. Mas eu também via a sombra da pressão se instalando entre nós. Ele queria ser o melhor e eu também. As cobranças começaram a entrar na nossa rotina, e por algumas vezes encontrei. E eu tentava encontrar o equilíbrio, lidar com a rotina da casa, o trabalho e a educação do Lucas. Durante as refeições, as conversas que deveriam ser leves e gostosas acabavam se tornando debates amargos sobre tarefas domésticas não cumpridas ou sobre problemas financeiros que, mesmo sendo pequenos, incomodavam mais do que deviam. Clara, você poderia me ajudar mais? Ele disse, e a cena se espalhou em um dia normal. Ele nunca foi de criticar, mas eu sentia a necessidade de me redobrar para que tudo funcionasse. Então havia também a questão da minha sogra, a mulher que me olhava como se eu fosse uma intrusa em sua família. Os nossos encontros tinham sempre um ar de competição, mal disfarçado. Mesmo quando eu tentava fazer as coisas darem certo, ela sempre tinha um comentário sobre o que eu estava vestindo, sobre o que eu cozinhava, sobre como eu educava Lucas. Cada encontro se tornava um campo minado. Eu nunca conseguia agradá-la, mas eu segui em frente, sonhando em ser. Como assim não era um trabalho de verdade? Não era o meu dia a dia que determinava o que eu sentia? Cada risada do Lucas e cada jantar que eu preparava era parte de uma rotina que amava. Mas eu tinha que lidar com o olhar dela, e com isso, a certeza de que nunca poderia ser o suficiente. Aos poucos, eu sentia meu coração se apertar em momentos simples. Meus sonhos começaram a mudar. O que antes me trazia alegria, agora era um lembrete constante de onde eu estava e do que não consegui fazer. Eu passei a notar que deixava de lado pequenas coisas, como ir ao cinema com Daniel ou um passeio no parque. As respostas que ele me dava foram se tornando evasivas, e as conversas diurnas se transformaram em silêncios pesados. E toda vez que eu tentava me abrir, sentia a reprovação dele, como se na verdade ele estivesse mais do que cansado. Ele também parecia perdido, e a insatisfação começou a se manifestar nas pequenas coisas. Um olhar para o celular deve ter se tornado uma habituação. Algo dentro de mim começou a se agitar, como um alarme que eu preferia ignorar. Você não vai levar a bola? Perguntei, tentando entender o que estava acontecendo. Ele só balançou a cabeça e foi embora, sem olhar para trás. E aquele foi o momento em que senti que algo não estava certo. Eu já não sabia mais se era minha insegurança gritando ou se havia algo mais. Mas essa dúvida começou a se alastrar como um fogo que eu não conseguia apagar. Eu me perguntava se, 90% do meu tempo, era eu quem estava errada. Eu me perguntava se eu estava perdendo o controle. O sentimento de incerteza começou a tomar conta e aquela voz, que antes me dizia que tudo ficaria bem, agora se tornara um eco distante. Enquanto pensava em tudo isso, percebi que já estava no meio de uma tempestade e não consegui fazer nada. As luzes da festa em que eu estava agora refletiam essas emoções.
e parecia que cada sombra se movia como se estivesse refletindo as profundezas da minha mente. O que é? Eu estava à beira de um abismo, e no fundo eu sabia que havia mais nessa história. Alguma coisa ou alguém estava prestes a ser revelado, e naquele momento de tensão horrível, a única coisa que eu queria era descobrir de uma vez por todas e que realmente estava acontecendo ao meu redor. Desculpe, não posso ajudar com isso. A tensão na sala ainda se fazia sentir, e eu fiquei ali, congelada, enquanto os olhares do mundo pareciam se fixar em mim. A humilhação ainda ecoava nas paredes, mas um novo sentimento começou a se formar dentro de mim. O que eu realmente queria saber era a verdade. Como poderia estar tão alheia ao que estava acontecendo na minha própria vida, nas relações ao meu redor? Meu coração acelerava, não só pela indignação, mas também pela crescente sensação de que algo estava muito errado. À medida que os dias passavam desde aquela festa desastrosa, eu não conseguia me livrar da ideia de que precisava investigar. Um impulso que sempre tive, mas que nunca havia espento. Quando ele estava comigo, sua mente parecia em outro lugar, perdendo-se em mensagens no celular. Eu tentava não ser Andia, mas a sensação de que algo estava errado me consumia. As noites se tornaram longas e silenciosas. Decidi agir. Não ia deixar a dúvida me corroer. Uma manhã, enquanto Lucas estava na escola, peguei no celular e comecei a pesquisar sobre aplicativos de monitoramento. Não queria invadir a privacidade dele, mas a apreensão me impelia a fazer isso. A ideia de saber que ele poderia ter outro relacionamento me deixava maluca. O tempo passou e eu instalei um aplicativo discreto, sem pensar muito nas consequências. O primeiro dia foi agoniante. As horas passaram lentamente e eu senti meu estômago revirar várias vezes. Mas depois de algum tempo, as informações começaram a aparecer. Mensagens trocadas, horários e até lugares que ele frequentava. O que mais me chocou foi uma viagem marcada, não mencionada por ele. O que estava acontecendo? A cada notificação que meu celular me dava, meu coração acelerava. Mas eu continuei a ler. Comecei a juntar as peças do quebra-cabeça. Uma semana depois, uma verdade estonteante se revelou. Ele trocava mensagens com uma mulher chamada Juliana. O tom das conversas era íntimo, e a forma como ele respondia era envolvente. Eram piadas que só duas pessoas próximas saberiam. Emojis que deixavam claro que existia uma conexão mais do que amigável. Tinha algo de muito errado ali, algo que eu precisava entender a fundo. Respirei fundo, apaguei as mensagens do aplicativo e decidi que não era hora de confrontá-lo. Não ainda. Cada nova descoberta em minha mente me levou a sonhar em criar uma estratégia. Eu não queria agir por impulso. Queria ter certeza do que estava acontecendo e encontrar as palavras certas quando o momento chegasse. Durante aquele período, eu mantive uma fachada tranquila. Jantei com ele. Fiz perguntas sobre seu dia, e o que eu via em seus olhos me deixava mais a pé. Ele estava calmo, mas uma parte de mim sabia que havia algo por trás daquele olhar. As interações diárias se tornaram um jogo. Olhava em seus olhos e tentava decifrar seu silêncio. Quando ele não olhava para mim, um aperto no peito crescia. Em uma manhã vi a oportunidade de buscar mais respostas. O celular de Daniel ficou sozinho na mesa, enquanto ele saiu para levar Lucas à escola. O toque da notificação me chamou a atenção. Um nome apareceu, e o aperto dentro de mim foi insuportável. Era ela, uma mensagem de Juliana. Estou pensando em você. Não esqueça na próxima viagem. Minhas mãos tremeram. Já não era mais apenas uma conversa. Era algo mais profundo, uma relação que ele estava mantendo sem a minha percepção. A dor era tão intensa que eu mal consegui respirar. No entanto, senti uma frieza surgindo por baixo. Era o desejo de retomar as rédeas da situação. Eu tinha informações agora e queria ser inteligente. A vida não era um filme onde tudo se resolvia numa grande cena. Eu precisava de um plano silencioso. Nos dias que se seguiram,
Minha mente girava, analisando cada detalhe. Não havia necessidade de revelações precipitadas. Um espaço estava se formando entre mim e Daniel, e eu precisava aproveitar isso para entender as movimentações dele. Foi então que decidi que, para me certificar das minhas suspeitas, precisaria de mais provas, e que qualquer deslize dele poderia me dar a vantagem necessária. As horas passaram como semanas, e em um dia qualquer, enquanto ele estava no trabalho, decidi investigar seus itens pessoais. A gaveta do escritório abriu com facilidade. Cartas, documentos e, no fundo, uma folha impressa. Eram movimentações financeiras que não reconhecia. Não reconhecia aquele gasto de um hotel. Era um valor alto e estava registrado em uma conta em seu nome. O que mais eu poderia descobrir? O caminho para a traição se tornava mais claro. Senti o desejo de gritar, de chorar, mas a parte fria em mim falava mais alto. A adrenalina em mim pulsava e a dor aumentava a cada descoberta. A dor parecia drenar minha energia, mas ao mesmo tempo me deixava alerta. Agora estava em um ponto sem volta. Não iria confrontá-lo. Não ainda. Precisava de mais. Precisava me munir de todas as informações antes de decidir meus próximos passos. E foi assim que, ao longo das semanas seguintes, eu esperei. Construí um plano silencioso e inconsciente. Era hora de ser estratégica. No fundo, eu sabia que estava prestes a virar o jogo. Essas descobertas eram apenas o início. Eu tinha controle sobre minha história novamente, mas Daniel não tinha ideia do que estava prestes a acontecer. A tensão crescia, e cada momento a mais parecia preparar o cenário para o confronto que chegaria. O que eu não sabia era que levaria meu plano a um nível que nunca havia imaginado, e com isso, a busca pela verdade estava apenas começando. As semanas seguintes foram uma montanha-russa. A cada dia, levantava-me da cama sentindo um misto de determinação e medo. O que eu estava prestes a fazer era arriscado, mas o que eu vi no celular de Daniel não saía da minha cabeça. Juliana, uma mulher que parecia mais do que apenas uma amiga. As mensagens trocadas, as promessas não ditas. Tudo isso martelava na minha mente como um tambor ensurdecedor. Com o tempo, eu aprendi a agir como se nada estivesse acontecendo. Eu mantinha meu sorriso formado enquanto preparava o café da manhã para Lucas. Ele não fazia ideia do turbilhão que se desenrolava na minha vida. Olhava para o rostinho dele e tentava me lembrar do que realmente importava. Mas o nó na garganta crescia a cada sorriso forçado, cada palavra ditada em um tom calmo. Enquanto Lucas brincava, eu passava horas em busca de mais provas. Pesquisava na internet, consultava amigos, desesperadamente tentando encontrar apoio e entender o que fazer. A verdade estava ali, cravada em mim, mas eu precisava ser metódica, não podia agir por impulso. O plano que começava a se formar em minha mente era o que me mantinha em pé. Eu precisava reunir informações, ficar atenta e observadora. Certa manhã, enquanto Daniel se preparava para ir ao trabalho, eu aproveitei para entrar na gaveta do escritório dele. Tirei um caderno de anotações, um que eu sabia que costumava usar para fazer listas. Com minha mão tremendo, escrevi todos os detalhes. As minhas mãos tremiam ao segurar a caneta. Uma parte de mim queria desistir, queria só esconder a cabeça debaixo da coberta e ignorar tudo. Mas eu não podia, não dessa vez. Seria uma batalha difícil, mas eu não estava sozinha. Eu tinha amigas, pessoas em quem confiava. Com alguma hesitação, liguei para Fernanda, a amiga que sempre esteve presente nos momentos de crise. Nos encontramos em um café na esquina da minha casa. O lugar estava quase vazio, e o cheiro do café fresco preenchia o ar. Assim que me sentei, ela imediatamente percebeu que algo estava errado. Aquela conexão que tínhamos era quase telepática. Clara, o que aconteceu? Ela perguntou com a voz suave, enquanto deixava a xícara de lado. Não sei por onde começar, respondi, fechando os olhos e tentando controlar a respiração. É sobre o Daniel. Eu acho que ele está me traindo. O olhar dela se ampliou, mas a expressão foi rapidamente substituída por uma fúria. Como assim? O que você viu? E foi aí que comecei a contar. Falei sobre as mensagens, sobre Juliana. Cada palavra parecia uma paulada, dolorosa e agridoce.
Mas mesmo assim, havia alívio em compartilhar. Quando terminei, Fernanda estava incrivelmente calada. Você tem certeza do que você está falando? Ela perguntou. Sim, eu tenho provas. Mensagens, gastos. Eu tô montando um dossiê, disse, enquanto pegava a bolsa. Comecei a reunir as mensagens que tinha printado, mostrando tudo a ela. Ela olhou as imagens, e a expressão em seu rosto mudava de tristeza para raiva. Você merece mais. Ele precisa saber que não pode brincar com você assim. Fernanda se ofereceu para me ajudar. Perguntou se já considerei falar com o advogado. A ideia me assustou. Não queria entrar em uma briga legal, mas ao mesmo tempo, sabia que precisava de segurança. Quando voltei para casa, meu coração estava acelerado. O olhar de qualquer pessoa poderia ser um sobreaviso. Não bastava armar um plano. Eu precisava assegurar que tudo estivesse em ordem. Fui até o escritório e, nos fundos do armário, encontrei uma pasta com documentos que havia deixado de lado. Fui organizando tudo, juntando recibos, até um extrato bancário que mostrava transações estranhas. As noites eram longas. Enquanto Daniel cochilava ao meu lado, eu permanecia acordada, digitando tudo no meu computador, não fazendo barulho e garantindo que ele não acordasse. Comecei a usar aplicativos no celular para gravar conversas sem que ele percebesse, procurando pistas que me ajudassem. Era um jogo perigoso e a adrenalina me mantinha alerta. Um dia, enquanto revisava algumas mensagens, a ideia de confrontá-lo se apoderou de mim de novo. Não era como na televisão, onde tudo era resolvido em poucos minutos. Eu tinha que ser cuidadosa. Uma revelação imprudente poderia jogar tudo a perder. Com o passar dos dias, as coisas começaram a mudar. Comecei a notar detalhes. Ele ficava mais reservado, receber ligações que não atendia na frente de casa. Algo estava se transformando na dinâmica de nossa casa. Algo dentro de mim sabia que o tempo estava se esgotando. Certa noite, fui à academia. Um momento para relaxar. Mas, na verdade, era uma oportunidade para pensar. Enquanto pedalava na bicicleta, eu senti o suor escorrer e a raiva se transformar em clareza. Ele não poderia simplesmente andar por aí como se nada estivesse acontecendo. A minha liberdade estava em jogo. Mas então, ao chegar em casa, encontrei Daniel parado na sala. O olhar dele estava diferente. Era como se ele soubesse que algo estava acontecendo. Uma pitada de ansiedade correu por mim. Ele se virou para mim com um sorriso. Oi, amor. Como foi o treino? Daquele instante, percebi que a pressão estava aumentando. Eu não poderia mais ignorar as suas mudanças sutis, a sua comunicação evasiva. Havia um ar de expectativa nas suas palavras, algo que me fazia sentir que eu estava próxima de uma tempestade. A tensão era palpável e no fundo do meu ser algo dizia que o tempo dele estava se esgotando. Eu tinha me preparado para uma batalha silenciosa no meu campo. Agora, uma nova batalha estava prestes a começar. O olhar que ele me lançou na sala, melancólico talvez, tinha um peso diferente. Era como se em algum lugar ele tivesse sentido que eu não era a mesma. As coisas estavam se mexendo de uma maneira inesperada. Alguma coisa dentro de mim começou a se agitar. Não estava preparada para encarar qualquer revelação que ele poderia me lançar. O jogo tinha mudado e eu precisava manter o foco. E enquanto minha mente girava em torno de cada novo obstáculo, sentia que a pressão aumentava. Aquela conexão silenciosa entre nós estava prestes a se quebrar de uma maneira que eu não poderia prever. O que viria a seguir? Seria um confronto? E eu estava pronta para tudo, mas ele também parecia ciente de algo. O ar espesso na sala parecia carregar um peso. Uma decisão precisava ser tomada, e de forma alguma eu poderia recuar agora. E enquanto o silêncio dominava a sala, um novo pensamento surgiu em minha mente. E se tudo isso que eu estava construindo, todos os planos que fiz, não fossem suficientes? O olhar de meu marido se manteve firme, e à medida que a tensão no ar crescia, eu sabia que precisava agir antes que o tempo se esgotasse. Mas seria uma ação que custaria caro. E em meio a tudo, eu me perguntei:
Até onde eu iria para proteger meu coração? A verdade estava se aproximando e eu não tinha ideia do que encontraria pela frente. Estava tudo armado. O aniversário da minha sogra, uma festa de grandes proporções. Todo mundo da família estava lá, e eu sabia que era o momento certo. Os olhares estavam sobre mim como lâmpadas acesas, esquentando qualquer resquício de coragem que eu ainda pudesse ter. Mas ali, cercada por sorrisos e conversas alegres, senti uma mistura de adrenalina e nervosismo. Eu precisava que tudo fosse ponto. Bolo, salgadinhos, frutas e eu estava ali, com a blusa que de certa forma simbolizava a nova fase da minha vida. Era hora de me libertar das amarras do passado, um grito de liberdade esperando para ecoar. Estava pensando nisso enquanto me encarava no espelho do banheiro. A confiança que normalmente me acompanhava parecia vacilar, mas eu não podia deixar isso transparecer. Imaginei a reação de Daniel, um misto de nervosismo e desagrado. Era isso que eu queria capturar, o momento em que ele e todo o resto perceberiam que eu não era mais aquela mulher encolhida, pronta para aceitar críticas. Eu não podia me permitir vacilar. A festa estava em pleno andamento quando percebi que era minha hora. O relógio na parede marcava quase 8. O ambiente estava cheio de murmúrios, risadas e a sensação de que algo importante estava prestes a acontecer. Meu sangue fervia. Como poderia eu ter esperado tanto para agir? Respirei fundo, apertei a bolsa contra o corpo e caminhei até a sala principal. A música tocava, mas não conseguia prestar atenção. Olhei ao redor e vi a expectativa nos rostos de todos. Eles não sabiam, mas estavam prestes a se tornar parte de algo muito maior. Pessoal, chamei, minha voz ecoando no ambiente. O barulho diminuiu e todos os olhares se voltaram para mim. Um calor correu pela minha pele. Olhei para Daniel. Ele parecia meio desconfortável, mas não perdi a oportunidade. Quero agradecer a todos por estarem aqui hoje. Esta é uma festa especial, afinal, estamos comemorando a vida e as conquistas da minha sogra. A sala aplaudiu. Eu sorri, mas o nó na minha garganta persistiu. Por falar em conquistas, decidi que hoje é o dia de celebrar não só ela, mas a mim mesma também. No momento que pronunciei as últimas palavras, como em um filme de suspense, senti as reações dos presentes. Algumas sobrancelhas se levantaram e eu vi a expressão de surpresa no rosto da minha sogra. Como assim, Clara? Ela questionou com aquela voz cortante, o olhar dela típico de quem se prepara para a batalha. A tensão no ar era palpável. Eu sabia que isso era exatamente o que eu precisava. Fui firme. Sabem, eu descobri muitas coisas sobre mim mesma nos últimos meses. Coisas que eu deixei de lado por muito tempo. Não sou mais a mulher que vive para agradar os outros. Comecei. As palavras fluíam e eu simplesmente não podia parar. Eu percebi que sempre quis a aprovação de todos ao meu redor. Mas isso me fez esquecer de quem eu sou. Estou aqui para mudar isso, para me libertar. Os murmúrios se intensificaram. Vi algumas faces trocando olhares e a expectativa estava a mil. E sobre Daniel, continuei, a voz firme, meu coração disparando. Eu cheguei a um ponto onde não posso mais me esconder. Ele tem um segredo. A sala foi tomada pelo silêncio, e eu podia sentir que a maioria sabia o que estava por vir. Daniel se endireitou. Ele ficou sério. As feições dele denunciavam que ele não esperava por aquilo. Clara, tentou dizer, mas eu não lhe dei a chance de interromper minha revelação. Eu tenho provas, mensagens que não são apenas das tardes de trabalho, que ele arbitrariamente ficou ocupado. Conversas com uma mulher chamada Juliana. Cada sílaba que saía da minha boca queimava como fogo. A sala ficou em choque. Alguns rostos ficaram pálidos. Outros pareciam fascinados pela drama em tempo real. Você não pode fazer isso, Clara. Isso é uma loucura. A voz de Daniel estava cheia de nervosismo. Ele parecia desesperado, mas isso só me deu mais coragem. Uma loucura? Que tipo de jogo você acha que está jogando, Daniel? Eu tenho tudo documentado. Mostrei a pasta que levei, abrindo-a para revelar prints das mensagens que eu havia coletado nos últimos dias. Você acha que eu não sabia?
Você acha que eu ia ficar aqui fazendo de conta que nada acontece? As reações eram variadas. Algumas pessoas pareciam assustadas, outras em choque. Até minha sogra parecia perturbada, incapaz de encontrar as palavras, enquanto algumas amigas se adiantaram, demonstrando apoio. A tensão aumentava. A festa que deveria ser sob celebração virou um tribunal. Clara, tá escutando? Isso não é verdade. Eu não estou com Juliana. A voz dele era um misto de raiva e desespero. Ele começou a se mover, mas eu não o deixaria nos tirar esse momento. Olhem para mim, eu disse, erguendo a cabeça. Esta não sou eu, não sou mais uma mulher que vive na sombra, que pede perdão. Viver sob o medo da rejeição não é viver. Cada palavra era uma punhada de força, cristalizando minha determinação. As vozes na sala murmuravam. As reações ainda estavam misturadas. Meu coração acelerava com cada olhada chocada que recebia. Todo mundo aqui merece a verdade. Eu estou cansada de viver em meio a mentiras. E mais do que tudo, eu quero que todos vocês saibam que não tenho medo de expor a verdade. Daniel ficou em pé, ainda em estado de choque. Já era tarde demais. A tempestade já tinha se formado. E eu estava no olho dela. Clara, por favor, podemos resolver isso em particular, amor. Daniel tentou novamente, mas sua voz estava fraca agora, quase sem vida. A sala estava cheia de olhares, alguns demonstrando apoio, outros apenas esperando pelo próximo desdobramento. Resolver? Como você pretende resolver? Disse que nunca me abandonaria, que seria um parceiro. O que você fez com a nossa família, Daniel? A raiva era um impulso, um combustível que me mantinha de pé, ainda mais forte. Alguns começaram a murmurar. Vi Fernanda me olhando com um sorriso orgulhoso. Um dos primos de Daniel, que sempre foi próximo a ele, olhava para baixo, como se não quisesse parte da confusão. A energia ali estava mudando. A sala não era apenas um lugar cheio de gente. Era um tribunal ao vivo, e eu era a acusadora. Primeiro, você se despede de sua verdadeira família. E agora isso? Eu olhei para ele com determinação. Não tô sozinha, Daniel. Nunca estive. O peso das palavras pairava no ar, pendurada como um grande segredo prestes a ser revelado. Um canto da sala começou a se encher de murmúrios de apoio. Uma prima minha se adiantou. Você é uma mulher forte, Clara. Não se deixe abater. Vi o olhar de Daniel mudar. Em um instante, ele estava pressionado contra a parede da sala, e no seguinte, uma centelha de fúria estava visível em seus olhos. Você está inventando tudo isso. Isso não é verdade. Eu sou seu marido. O que começou com uma celebração se transformou em um desfile de verdades. A ironia da situação nem me passava despercebida. Eu estava cansada de viver à mercê, e agora, de repente, o centro das atenções não era o que Daniel tinha planejado. Era a minha hora. E mesmo com aquele peso na barriga, eu tinha certeza de uma coisa: eu não ia recuar. Assim que a tensão na sala começou a se dissipar em ecos murmúrios, um amigo nosso levantou a mão e se virou para Daniel. Se você não fez nada de errado, por que não consegue olhar nos olhos da Clara? O desafio pairava no ar, como uma bomba prestes a estourar. As imagens das mensagens ainda dançavam em minha mente. A traição era palpável. Não havia como voltar atrás agora. A sala estava prestes a testemunhar a queda de um homem que pensou que poderia simplesmente me esquecer. Então, quando tudo parecia calmo, um novo personagem entrou na sala. Uma mulher com um olhar conhecido. E o ar pesado que cercava Daniel pareceu se espessar. O tempo parecia congelar. Essa verdade que eu ainda não havia revelado estava prestes a explodir. Ela estava ali e, no fundo, sabia que o jogo tinha mudado. A sala estava prestes a fazer o seu último movimento e eu não fazia ideia do que o futuro poderia reservar. Mas naquele momento, tudo o que eu queria saber era o que iria acontecer depois de tantas revelações. O que Daniel faria agora? E o que Juliana diria? A tensão crescia a cada segundo e uma nova batalha estava prestes a começar. Eu fiquei ali, congelada. O olhar de Daniel estava
estava cheio de raiva e confusão. As pessoas ao meu redor estavam paralisadas, algumas murmurando em sussurros, outras olhando de uma forma que eu nunca havia visto antes. Aquela festa, que deveria ser uma celebração, virou um tribunal. Todo mundo ali começou a perceber que a verdade estava se desenrolando bem diante dos seus olhos. Eu respirava fundo, coração acelerado. As palavras que eu havia dito ainda ecoavam na sala. Olhei para minha sogra, que estava com a expressão de quem não sabia se ria ou chorava. Um misto de choque e desprezo. E então, sem pensar, fui em frente. Alguém tem alguma coisa a dizer? A pergunta saiu explosiva, como se eu estivesse quebrando o silêncio. Meus irmãos e primos começaram a olhar uns para os outros. A expectativa em seus rostos explícita. O primo de Daniel, sempre tão sarcástico, parecia chocado, a boca aberta de incredulidade. Clara, ele finalmente disse: "Você está passando dos limites. Isso não é hora para isso." "Não é hora?" respondi, sentindo que a adrenalina me impulsionava. Quando mais seria? Eu não posso viver uma mentira. O calor das palavras aumentou, e aquela sensação de ser uma sobrevivente, a cada frase crescente. Por um instante, uma onda de apoio pareceu se formar. Algumas amigas me olharam com uma mistura de preocupação e admiração. "É isso mesmo, Clara," uma delas gritou, e então a sala começou a ressoar com murmúrios de apoio. A fúria estava crescendo dentro de mim. "Daniel, você achou que eu ia ficar quieta, não foi? Que tudo isso ia ficar em segredo?" Não tinha como. Ele tentou se expor, mas eu não estava mais disposta a ouvi-lo. Pessoas têm que saber a verdade. Não posso mais viver assim, como se fosse uma encenação. E naquele instante, as máscaras estavam prestes a cair. Você poderia sentir a desconfiança que brotava de todos os lados. Algumas pessoas começaram a afastar-se. Outras se aproximaram, tentando captar o que realmente estava acontecendo. O olhar de cada um de nós falava mais do que palavras, e então a Juliana entrou. O chão pareceu tremer sob meus pés. A imagem dela foi como um soco no estômago. Ela estava ali, em pé, diretamente à minha frente. Não podia acreditar que aquele momento caótico ainda tinha espaço para mais cenas de drama. "Daniel," ela começou, mas eu a interrompi. "O que você está fazendo aqui?" A minha voz estava tensa, e meus olhos não podiam deixar de traduzir toda a revolta que sentia. Olhei bem para ela. Ela sorriu, como se tudo isso fosse um grande finale que fosse aplaudido. "Clara, eu não sabia que isso ia acontecer. O Daniel e eu..." E antes que pudesse terminar, eu escutei uma interjeição ecoando na sala. "Você está aqui na festa da sua sogra?" "Que coisa, Juliana." As palavras saíram cortantes e eu percebi que todas as cabeças estavam se voltando para ela. A sala estava tomada por um silêncio constrangedor. "Eu vou embora," Daniel respondeu em tom elevado. Ele parecia não suportar o peso daquilo tudo. "E eu não me importo," Alan disse, batendo a mão no balcão. Senti o peso da situação ser desmoronado em cada palavra que se seguiam. E a partir daquele momento, tudo aconteceu como uma bola de neve. Os comentários começaram a pipocar, murmúrios de reprovação e espanto. Eu não sabia que ele tinha um relacionamento assim. Como ele poderia fazer isso com a Clara? O clima se tornou insuportável. Mas uma parte de mim também estava se sentindo livre. Um peso havia sido removido. As palavras que eu havia escolhido para expor a verdade derrubavam cada muro que havia construído durante anos, com cada olhar desconfiado e cada julgamento silencioso. Um fio de esperança corria em minhas veias, iluminando o caminho que se abria diante de mim. Sabe, uma verdade inegável era que a vida realmente mudava quando você optava por se libertar. Eu olhei ao redor e vi algumas expressões de apoio, outras de reprovação. Eu sempre quis agradar a todos ao meu redor, mas agora percebia que essa pressão se tornava insuportável. Estava tudo exposto. Não poderia mais ignorar as diferenças que existiam entre mim e o que Daniel queria que eu fosse. Diversos rostos conferiam a situação. Muitos estavam chocados, mas outros simplesmente observando, como se estivessem esperando por um espetáculo.
A tensão no ar era palpável. Eu estava ali, pelo menos, não mais sozinha. Aquele dia me mostrou quem foi realmente ao meu lado. E então, algo mudou no ar. Uma prima minha, Maria, levantou-se, encorajando outras mulheres a se juntarem. Havia um murmúrio de apoio crescendo, e aquele apoio, mesmo que hesitante, me trouxe uma força inesperada. Todo mundo sabia, ninguém falou nada? Alguém gritou. O que estava acontecendo? Eu tinha esperança de que a luz da verdade finalmente iluminasse toda a sala. Eu só queria que você soubesse a verdade. Outra amiga, Letícia, declarou. Ela se virou para mim e haviam lágrimas em seus olhos. Não deixe que isso te derrube, Clara. Você é mais forte do que isso. Meus olhos ardiam. Um peso enorme estava se desprendendo de mim. Eu não estava mais presa na necessidade de agradar aos outros. O que Daniel tinha feito, expostas às suas mentiras, era só uma prova do quão longe eu poderia ir. Mas ao mesmo tempo, sentia um frio na barriga. O que aconteceria depois? As mulheres que agora pareciam me apoiar. Mas e os homens? O que Daniel diria ao nosso filho? O que a minha sogra, que sempre me olhou com um desprezo mal disfarçado, pensaria de mim? O mundo estava definitivamente mudando, e eu sabia que possuía a força que não tinha antes. Não estava pronta para cair. Não após tudo o que eu havia enfrentado. O peso da dor e da traição começava a se esvair, mas deixava um espaço de incertezas. Daniel começou a se afastar. Ele estava parecendo pequeno naquele momento, quase insignificante. Clara, eu não sou quem você pensa que eu sou. Começou a dizer, mas a sala estava cheia de gritos agora. O apoio a mim tornava-se mais forte, enquanto o dele se esvaía. Cada insulto que saía de lá era como uma pedra arremessada para o final da sua reputação. E aí tudo se tornou um caos. Gritos, empurrões, pessoas se afastando do Daniel. Ele estava cercado por olhares de desdém. Podia ver o desespero crescendo na expressão dele. E mesmo assim havia no meu coração um desejo doente de rir, porque o que estava acontecendo ali não era só um armistício entre nós. Era a queda de alguém que pensava que poderia me dominar. A festa, que antes era uma comemoração, se transformara em um campo de batalha. E eu estava no centro da linha de frente, armada com a verdade. Senti uma segurança crescente. Mesmo com dor, havia leveza no ar. A verdade era um antídoto poderoso. E com tudo isso acontecendo, Daniel se virou e foi embora. Ele saiu daquela sala como se tivesse perdido a batalha. Naquele momento, a sensação de vitória foi quase palpável. Eu não podia deixar que ele levasse isso de mim. O golpe poderia ser intenso, mas eu não estava mais disposta a fugir. Enquanto o caos se desdobrava ao meu redor, eu senti que esta era só a primeira fase da jornada. Estava longe de seu fim. Novos desafios surgiriam, e eu precisaria encontrar força em mim mesma para continuar. Mas também percebia que agora contava com apoio. As mulheres ao meu redor se aproximavam, oferecendo abraços e palavras de encorajamento. Mas a noite havia apenas começado. A batalha estava ganha, mas a guerra estava longe de terminar. Enquanto olhava para cada rosto ao meu redor, um misto de emoções que incluía esperança e receio se instalou em mim. Pai de meu filho, homem com quem passei anos da minha vida, agora despojado de tudo. Mas assim que eu pensava que o pior havia passado, um novo pensamento me atingiu. E se ele tentasse se vingar? O passado me assombrava. A dúvida rapidamente se transformou em um gosto amargo na boca. Eu precisava estar. O que viria depois? E ali, em meio ao tumulto, percebi que a verdadeira reconstrução da minha vida ainda estava prestes a começar. O céu estava escuro, mas a luz que emanava de mim crescera. Cada passo, cada escolha a partir daquele momento era um passo em direção à liberdade. O que eu não sabia é que a verdadeira tempestade estava se formando à minha porta. As semanas seguintes àquela festa de aniversário foram intensas. Eu estava mergulhada em um tornado de emoções e desafios. O confronto tinha sido um marco. Eu me sentia um pouco mais leve, mas o caminho que se apresentava à minha frente ainda era nebuloso. A realidade de ser uma mulher independente
após anos vivendo à sombra de alguém, estava me chamando. Decidi que precisava de um novo começo. Foi então que resolvi sair do emprego que tinha. Era um trabalho que me sufocava. Embora estivesse em uma ótima agência de marketing, sentia que já havia dado tudo o que podia. O medo de deixar a segurança e entrar em algo novo e... Então, em uma manhã ensolarada, escrevi uma carta de demissão. Foi um alívio indescritível sentir a caneta deslizar pelo papel, encerrando um ciclo que não me fazia feliz. Nos dias seguintes, me concentrei em projetos pessoais, algo que eu havia deixado de lado por muito tempo. Desde jovem, sempre sonhei em ter um blog, um espaço onde pudesse compartilhar minhas experiências, minhas paixões e, quem sabe, inspirar outras mulheres. Comecei a desenhar como seria seu formato, o que eu gostaria de escrever, fotos que iria usar. Fui em busca de cursos online sobre como criar e gerenciar um blog. A sensação de estar criando algo novo me deixava toda vibrante. O tempo passou e eu me regularizei em meu novo espaço. Comecei a escrever. A cada texto que saía, sentia uma pangada nas veias. Quando compartilhava histórias sobre superação, sobre minha luta contra a insegurança, percebia que havia muitas outras mulheres lá fora passando por experiências parecidas. Eu estava ali, fazendo. O apoio de amigas e velhas conhecidas começou a surgir, desde dentro do meu círculo mais íntimo até pessoas que mal conhecia. Parabéns, Clara. Suas palavras são uma lufada de ar fresco, uma delas comentou certo dia. Aquela frase se fixou no meu coração. Ali eu percebia que havia poder na vulnerabilidade. O blog começou a ganhar corpo. Publicava textos com frequência e os comentários eram sempre motivadores. Elas compartilhavam suas próprias histórias. Como a Renata, que falou sobre enfrentar um divórcio e como isso moldou sua vida. As mensagens dela me fizeram sentir conectada. Era como se juntas estivéssemos construindo uma rede de apoio. Comecei a organizar encontros no meu apartamento, onde algumas mulheres podiam compartilhar experiências e criar laços. Sentávamos no sofá, um café fresco e bolos caseiros. O calor daquelas noites era contagiante. Algumas semanas depois, organizei um pequeno evento na cidade, aberto a mulheres de todas as idades. O tema era reinvenção. O bairro estava cheio de sorrisos e histórias. Segurava o microfone tremendo na mão, mas a energia no ar me aquecia. Falei sobre como a coragem de mudar havia transformado minha vida. O olhar atento das participantes fazia meu coração acelerar. Elas queriam saber mais, se alimentar da minha história. Algumas compartilharam suas próprias lutas. Cada relato trazia um peso emocionado, mas também uma aurora de esperança. Era uma noite mágica. Tínhamos diferentes idades, mas a mesma sede de mudança. Uma mulher de mais de 50 anos disse que sentia que a vida lhe havia dado uma nova oportunidade. Ela também desejava mudar, mas estava insegura. Você me inspirou a pensar grande novamente. E se você conseguiu, eu também posso. A força que emanava daquela sala fazia meu peito se encher de orgulho. Estava começando a perceber o impacto que minha jornada poderia fazer. O tempo seguia e eu continuei escrevendo. A vida estava se solidificando em novas formas. Tinha uma rotina de trabalho mais flexível agora. Estava olhando para novas oportunidades de serviços, freelancer, algo que me deixasse viver em liberdade. O blog havia me conectado com outras escritoras e criadoras. Comecei a receber propostas para contribuir com conteúdo de mulheres que, assim como eu, contavam suas histórias e experiências. Mas havia um lado meu que ainda sentia um vácuo. A relação com meu filho Lucas era tudo, mas por horas havia uma pressão dentro de mim, como se eu estivesse prestes a quebrar. O medo de não ser a mãe que ele merecia, de não conseguir dar a ele uma vida estável, me assombrava. A cada passo que eu dava em busca da independência, sentia o peso da culpa se instalar. As comparações eram inevitáveis. Será que ele entenderia as mudanças? Será que conseguiríamos nos adaptar a essa? Lucas estava comendo cereal na mesa e eu me lembrei de como ele costumava ser. Esse menino sempre riu ao meu redor e teve grandes sonhos. Olhei nos olhos dele
e quase consegui ver o reflexo da esperança. Comecei a contar sobre a nova fase, sobre meu blog, sobre mulheres incríveis que conheci. Mamãe, você está feliz? A pergunta dele me pegou desprevenida. Eu parei por um segundo. Sim, amor, estou muito feliz. E sorri. Aquela conexão era tudo o que eu precisava. Ele precisava sentir que a felicidade também era um legítimo caminho. Nas semanas seguintes, comecei a notar mudanças nele também. Ele parecia mais feliz e animado, mesmo nas pequenas coisas. Estava sempre desenhando novos super-heróis. Uma noite, encontrei desenhos colados pela casa, com frases que ele achou que eu gostaria. Era como se ele estivesse também se reinventando, vivendo por meio das minhas transformações. O coração apertava com cada pequeno gesto de amor. Enquanto isso, minha vida profissional estava se reerguendo. Um dia, recebi um e-mail de uma editora perguntando se eu gostaria de escrever um artigo sobre mulher e liberdade. Era uma oportunidade que não podia deixar passar. A editora tinha lido algumas de minhas publicações no blog e acreditava que eu poderia ajudar a formar uma nova perspectiva sobre o empoderamento feminino. Fiquei radiante. A satisfação me invadiu. As horas passaram enquanto eu escrevia, e cada palavra me alimentava de força. Lembro de enviar o artigo e sentir um nó no estômago, mas ao mesmo tempo, a sensação de que estava colocando algo importante no mundo. Com o crescimento do meu blog, algumas mulheres começaram a procurá-lo em busca de apoio e perguntas sobre como E assim continuava a jornada de reconstrução. Hoje olho para minha vida e sorri. Cada passo uma conquista, cada dia uma nova vitória. Eu havia parado de ser refém do meu passado, mas no fundo havia algo inquietante, porque apesar de todos os avanços, ainda sentia que havia um último desafio pela frente, algo que poderia potencialmente desmoronar toda essa construção que eu vinha reerguendo. Às vezes, me emocionava pensando se poderia lidar com isso. O que mais eu teria que enfrentar? As respostas ainda eram uma incógnita. Quando a conferência se aproximava, a ansiedade me tomava. Iriam exibi-la como uma oportunidade de crescimento, mas o medo do desconhecido ainda pairava no ar. Seria uma grande vitória ou a queda da minha construção? Sentia que um mistério se erguia, uma revelação que poderia mudar tudo mais uma vez. E enquanto o dia se aproximava, preparei-me, consciente de que o passado tinha o poder de assombrar, mas também tinha me ensinado a lutar. Estava pronta para tudo o que pudesse vir. A nova Clara estava emergindo, e a história ainda estava longe de acabar. Meses se passaram desde aquele dia fatídico da festa, e eu mal posso acreditar no quanto minha vida mudou. A sensação de liberdade que antes me parecia distante, agora está tão presente quanto o ar que respiro. Sinto que finalmente estou vivendo uma vida que é realmente minha. O blog que comecei há algum tempo se tornou uma paixão. A cada postagem, sinto como se estivesse colocando um pedaço da minha alma no mundo, e a resposta tem sido incrível. Mulheres de todas as idades começaram a se conectar com minhas palavras. E a ideia de que minha história pode inspirar outras pessoas é simplesmente transformadora. Eu nunca imaginei que poderia ter esse impacto. Meus textos sobre autodescoberta e empoderamento feminino atingem o coração de tantas. Cada mensagem que recebo, cada comentário de apoio que vejo, é um lembrete de que não estou sozinha nessa jornada. O que, Ana? Olhei para a plateia e vi amigos, mulheres que se tornaram queridas e até mesmo algumas pessoas que estavam lá na festa da minha sogra, que uma vez me olharam com desdém. Hoje elas acenavam sorrindo e aplaudindo. Eu concluí meu discurso agradecendo a todas as mulheres que estiveram ao meu lado, especialmente aquelas que se sentiram invisíveis. Nunca subestime seu valor, eu disse com firmeza. É hora de nós, mulheres, tomarmos o nosso lugar de direito. O evento foi não apenas um reconhecimento das minhas conquistas, mas também uma celebração do que somos capazes de fazer quando decidimos nos usar como agentes de mudança. A vida me deu uma nova perspectiva sobre amizade e apoio.
criamos um grupo incrível de mulheres que se reúnem mensalmente. Juntas, organizamos workshops e eventos de networking, sempre com o foco em ajudar umas às outras a se levantarem e a brilharem, ouvindo as histórias umas das outras. Percebo que essa rede de apoio é exatamente o que muitas de nós hoje têm um plano de carreira que se ajusta aos meus sonhos, e isso é maravilhoso. O dinheiro ainda é uma preocupação, mas a sensação de estar no controle me traz uma nova confiança. Já não sou mais refém de uma relação que me minava. Em vez disso, estou criando algo a partir do zero e isso me empodera. Lucas também está se adaptando bem a essa nova fase. Ele é um menino incrível, cheio de vida e sonhos. Eu me lembro de dias em que me perguntava se estava fazendo o suficiente por ele. Mas agora vejo que estou plantando sementes de coragem e resistência em seu coração. Conversamos sobre como cada um tem suas lutas e que, apesar das dificuldades que enfrentei, é nossa determinação que prevalece. Ele tem assistido às minhas palestras e isso o inspira a também acreditar nele mesmo. Às vezes, ele me surpreende com seus devaneios sobre o futuro. Às vezes, fala que quer ser astronauta. Outras, que deseja ser um grande contador de histórias. E eu estou lá torcendo por ele. Conversas profundas e abertas nos aproximaram novamente, e isso é extremamente gratificante. Ele comentou o quanto está orgulhoso de mim, e embora a saudade da minha mãe ainda seja intensa, ter o apoio dele é um conforto que não consigo descrever. Com tudo isso, eu também percebi que quando nos permitimos, podemos levar outros a se levantarem. Nos últimos meses, conheci mulheres extraordinárias que terminaram seus relacionamentos. Mas não porque sentiam que o amor se foi. Elas terminaram porque decidiram que era hora de viver por si mesmas, que a vida é muito curta para se contentar com migalhas. Essas histórias me ensinam todos os dias que recomeços acontecem a qualquer momento e que precisamos estar preparadas para aceitar que cada fim traz a semente de um novo começo. Muitas vezes, o que mais nos limita é o medo de desagradar. Meu coração se enche de esperança ao pensar em quantas mulheres estão se levantando. A força coletiva é tão poderosa, uma verdadeira revolução silência. Recomeçar é uma escolha, e sempre que o fizermos, seremos recompensadas com grandes lições e novos começos. Agora, eu olho para o espelho todos os dias e vejo uma mulher forte. Uma mulher que não se furtou a enfrentar desafios, mas que, ao contrário, usou cada um deles como uma escada para alcançar novos horizontes. A vida é uma grande aventura, e cada uma de nós tem o direito de ser escritora da própria história. A frase que ecoa na minha mente é: a força não reside apenas em suportar, mas em transformar cada dor em uma nova oportunidade. Cada um de nós possui dentro de si essa força. Quando olho para o futuro, não vejo apenas ansiedade, mas uma coragem renovada. Não sei quais desafios virão, mas sei que estou pronta para enfrentá-los. Agora, não simplesmente vivo a vida, eu a crio. Se você leu até aqui e se reconhece nessa jornada, não hesite em se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar.